Fala, Nação Azul, chegando com mais um videozão aqui para vocês. Hoje vamos falar sobre a atual posição do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro. E antes de começar, já queria pedir a vocês que deixem aquele likezão, se inscreve no canal e vamos que vamos, dê essa moral aí para a gente continuar trazendo os conteúdos. Então é isso, o Cruzeiro hoje está na quinta posição do Campeonato Brasileiro com 33 pontos. O Cruzeiro que jogou no meio de semana contra o Flamengo pela Libertadores e acabou empatando em 1-1 contra o Flamengo dentro do Mineirão. O Cruzeiro vai enfrentar o Flamengo agora na próxima quarta, na casa do Flamengo, no Maracanã. O Cruzeiro vai jogar fora de casa, vai decidir quem passa para as quartas de finais, na verdade, não é nem para as oitavas. Para as quartas de finais da Copa Libertadores. E o Cruzeiro nesse final de semana, mais precisamente domingo, às 7h30 da noite, vai enfrentar o Corinthians pelo Campeonato Brasileiro. Esse jogo vale muito, vale posição também, né? Até porque o Cruzeiro já está ali na briga ali por vaga na Libertadores no ano que vem, sem precisar disputar a Copa do Brasil e nem Libertadores, nem ganhar a Copa do Libertadores para poder participar. O Cruzeiro precisa se manter nas primeiras posições ali do Campeonato Brasileiro, né? Para já concretizar a vaga na Libertadores do ano que vem. O Cruzeiro nesse momento está na quinta posição do Campeonato Brasileiro com 33 pontos. Se o Cruzeiro vence o Corinthians, o Cruzeiro vai a 36 pontos e tem uma grande chance de entrar na briga pelo G4 do Campeonato Brasileiro. Isso vai depender muito da vitória do Cruzeiro em cima do Corinthians, mas vai depender também de um empate ou então de uma derrota do Fluminense para o Palmeiras, jogo que acontece amanhã, né? Então, o Cruzeiro vai para esse jogo diante do Corinthians. O Corinthians provavelmente vai jogar com um time um pouco alternativo. Acredito que o Cruzeiro também vai poupar bastante jogadores, né? Até porque tem um jogo muito importante pela Libertadores no meio de semana. E esse jogo contra o Corinthians vale muito, mas o jogo contra o Flamengo no meio de semana vale mais. Então acredito que o Cruzeiro vai poupar sim alguns jogadores. E se o Cruzeiro vence essa partida em cima do Corinthians, o Cruzeiro ganha 3 pontos e tem a chance de entrar de vez no G4 do Campeonato Brasileiro. Terminar a rodada entre os 4 primeiros do campeonato ali. O que acontece? O Cruzeiro precisa vencer esse jogo e ainda melhor, o Cruzeiro ainda tem um gás melhor ainda para poder estar tentando vencer o Corinthians, né? Um gás, vamos dizer assim, para reforçar o time. Por quê? Porque o técnico do Corinthians hoje é o Fernando Diniz. E o Fernando Diniz passou pelo Cruzeiro. O Fernando Diniz foi o técnico do Cruzeiro por um período ali e acabou não se adaptando. Então, hoje, com o Arthur Jorge, depois da saída do Tite, o Cruzeiro engrenou, até porque o Arthur Jorge pegou o Cruzeiro na 19ª posição, ou seja, vice-lanterna do Campeonato Brasileiro, e agora na 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro já está entre os 5 primeiros times do Campeonato Brasileiro. Ou seja, o trabalho do Arthur Jorge hoje é um trabalho magnífico. Inclusive, o trabalho do Arthur Jorge hoje é o melhor trabalho entre os times de eixo ali, entre os times que estão brigando ali na parte de cima. O Cruzeiro é o time que mais pontuou desde a chegada do Arthur Jorge até agora, nesse exato momento. Então o Cruzeiro está à frente de Palmeiras, de Flamengo, tudo isso depois que o Arthur Jorge chegou. Falo da época que o Arthur Jorge chegou até o exato momento. Então, o trabalho do Arthur Jorge no Cruzeiro é excepcional, não tem como questionar o trabalho do Arthur Jorge no Cruzeiro. Mas, voltando a falar sobre Corinthians e Cruzeiro, o Cruzeiro vai jogar fora de casa contra o Corinthians e precisando do resultado, né, para poder terminar entre os 4 primeiros do Campeonato Brasileiro nesta rodada. O Corinthians precisa também, até porque o Corinthians vai jogar no meio de semana também e acabou empatando o seu jogo. Então, com certeza, o Fernando Diniz vai vir com o time um pouco modificado. Questão que o Cruzeiro também, né, neste momento, vai ir um pouco com o time também assim, tentando essa vitória para poder terminar entre os 4 primeiros. Então é isso. Peço a vocês que deixem aquele like, se inscreve e tamo junto.